Esse é o típico episódio que o Facebook vai esconder. Fácil, que a gente vai tentar fazer campanha para avisar os nossos seguidores que tem um episódio novo no ar e muito provavelmente vamos ter campanha bloqueada ou abafada. Sim, porque o que se discute hoje é a tal da vaccine hesitancy, perdão. Inclusive o Facebook ele tem um algoritmo especialmente para saber os posts que são relacionados com hesitação em relação à vacina e os perfis que fazem mais menção a isso, tá? Então discute-se o conteúdo de questionamentos com relação à vacina, ainda que o conteúdo não seja o questionamento em si. Então mostra que é um algoritmo porcaria. Deixa eu me fazer claro, fazer um conteúdo que critique a tirania, que quer impor normas que suprimem direitos individuais e ser taxado de anti-vax é uma porcaria, é um lixo, certo? Pois é, então é isso aí, já entenderam a pegada. Você não acha que deve haver um passaporte de vacina? Logo, você é um anti-vaxxer conspiratório e que acha que todas as vacinas são um problema, certo? Então você não pode pensar alguma coisa ou imaginar ou questionar um ponto sobre a questão de vacinação que você é um anti-vaxxer. É sobre essa distorção e sobre o controle do Estado, sobre as decisões da gente, as decisões individuais que estão nos colocando aqui no Ocidente, por incrível que pareça, como se fosse um espaço proto-chinês de controle, né, de tudo aquilo que a gente pode ou não pode nem pensar hoje em dia, que a gente vai conversar daqui a pouco. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O nome disso é tirania. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 63 e a gente quer falar um pouco do que está acontecendo lá fora e que já estão tentando fazer aqui dentro. Obrigar você a fazer o que você não quer, basicamente é isso. Antes, deixa eu fazer um disclaimer aqui que eu acho importante. No dia 1º de julho eu fui vacinado e vou tomar a segunda dose agora no dia 1º de outubro. Portanto, eu não sou um anti-vaxxer em termos gerais, como eu não prego a não vacinação, certo? Acho importante ressaltar que, em nome de transparência, o fato de não ser um anti-vaxxer não quer dizer que eu confie cegamente nas vacinas que estão sendo colocadas à nossa disposição, certo? Eu, por exemplo, eu não estou aconselhando ninguém a nada, só estou sendo transparente para vocês entenderem não só a minha cabeça, como dos outros por aqui. Eu não tomaria Coronavac nem por um catso. Eu não tomaria, porque está claro que ela tem resultados inferiores, bem inferiores em relação às outras. Então, se dá para escolher, e dá, vamos ser franco, não tem absolutamente nenhum motivo para eu escolher uma vacina que vai provavelmente exigir, sei lá, uma terceira dose mais tarde. Eu soube realmente de gente na fila esperando a Coronavac, mas aí é cada louco com a sua mania, né? Se você quer fazer do seu ato de ser vacinado um statement político anti-Bolsonaro, isso já mostra o nível de inteligência política de uma parte da população, né? Por outro lado, eu queria evitar as tecnologias mRNA, porque é uma tecnologia nova e não tem suficientemente teste, na minha opinião. Portanto, Pfizer e Moderna, que não, no caso Moderna não tem no Brasil, não era uma opção para mim. Então, assim, com coágulo ou sem coágulo, vai de AstraZeneca mesmo, era uma escolha. Eu sou, sim, um sommelier de vacina e já avisei isso antes. Bom, sabendo disso e que nós vamos falar de vacinação, e já estando claro que eu não sou um anti-vaxxer, deixa eu fazer nosso jabá aqui para a gente poder voltar para o nosso papo. Então a gente dá nossas boas-vindas para quem está conhecendo a gente agora e para quem não fez ainda, pede para passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast. Seguir a gente no Spotify ou seguir no Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e principalmente seguir a gente no nosso canal do YouTube. Está crescendo devagarinho, mas está crescendo, gente está crescendo. Eles escondem nós, mas nós aparece. O que mais? A gente pede também para dar um share nas redes sociais, tá? Pega o episódio, gostou? Legal, manda para os amigos. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um local onde tem um pensamento, uma cabeça de direita limpinha, supimpa, que detesta
abomina o politicamente correto. E finalmente também passa o nosso canal do Telegram. Anota o endereço aí, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Por fim, não é nenhum recado, é só um comentário pré-jabazístico aqui nosso. Eu fico impressionado, olha, eu não sei se vocês acompanham, tem muita gente que não tem conta no Facebook mais, né? Mas o Facebook ele tem uma vantagenzinha que ele permite uns textinhos mais compridos, né? E a gente botou um texto essa semana, ontem, sobre aquela bobageira, aquela canalice que fizeram com a estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. E aí pudemos, inclusive, fazer uma associação com outro episódio que a gente já teve sobre destruição de estátuas, que foi importante. Muito bem, a gente fez uma coisa meio rara, a gente escreveu o famoso textão lá. E a gente sabe que o Facebook funciona bem para textão, ele gera muito compartilhamento quando você tem texto. Não existe uma conversão muito forte de Facebook para podcast no sentido de ouvir, mas texto existe um compartilhamento geralmente muito grande. E a gente botou um textão lá porque a gente estava zoado, estava com raiva daquela situação. Muito bem, não são poucas pessoas, e aí é um desabafo meu do seu Saindo da Bolha para vocês, que entram lá e xingam a gente pra caramba. Vocês não estão entendendo nada. O Borba Gato era isso, o Borba Gato é aquilo. Não pode destruir a estátua. Eu fico impressionado que uma pessoa pega um texto de, sei lá quantos caracteres, não leia, ou leia e entenda absolutamente tudo errado, e no final das contas e chama a gente de comunista. Olha isso. Então às vezes eu fico uma vergonhinha também do nosso lado, porque a gente sabe que tem umas pessoas que são meio nervosas à toa, uma coisa esquisita, que não pode ver um texto lá que está chutando. É uma tristeza. Então assim, a gente vai crescendo o canal e a gente fica muito feliz, já falou isso algumas vezes, que a gente fica muito feliz que nossa comunidade é uma comunidade muito legal, uma comunidade onde não gera bate-boca. Adoro isso, adoro vocês por isso. E quando aparece e tem uma ampliação muito grande de um determinado post nosso, geralmente essa turma aparece. E a turma, vamos dizer, da cabeça de direita também, só que, infelizmente, não tem capacidade de interpretação de texto. Faz parte. Para todo lado tem sempre gente boa, e gente ruim, gente inteligente e gente nem tanto, né? Então, vamos lá. Vida que segue. Atentando contra a liberdade. Quem acompanha as notícias sobre a China, seja aqui ou em outras fontes de notícia não comprometidas, vamos chamar assim, sabe que um dos planos em andamento por lá, aliás, é um plano que já está aí materializado, já está em teste total na China, é o famoso score de crédito social. Você tem pisado na bola? Então, não sei não. Você é bonzinho segundo o governante? Legal, pontinhos para você. Você tem sido um seu Saindo da Bolha, um ouvinte do seu Saindo da Bolha? Opa, menos pontos para você. A diferença para as redes sociais, e acredite, você também tem seu score, vamos dizer, nas redes sociais, só que em diferentes temas. E a diferença é que você não vai apenas ver mais ou menos conteúdo, conforme o Facebook ou outras redes gostam mais ou menos de você. O que acontece no score social chinês é que você vai deixar de ser visto pelos seus amigos de outra forma, talvez até fisicamente. Mas vamos lá, sem exagerar. O que vai acontecer é que com o score social baixo, você vai ser, por exemplo, vai ser impedido de viajar para o exterior. Se ficar pior, talvez você não consiga viajar para outras províncias do país. Ou pior, você pode não ter financiamento bancário, vai ser complicado arranjar emprego, vai ter dificuldade de se internar em um hospital público, porque tem um score social baixo. E se for muito, 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 muito baixo, de repente, eles podem pegar no pé da sua família, dos seus filhos, tá? E eles vão pagar o pato junto com você. É uma maneira de você não só ser pressionado na necessidade, tá? De uso da estrutura, e é especialmente complicado isso num regime comunista, você precisa do serviço do Estado com frequência, então você vai ter menos acesso aos serviços prestados ao Estado, como também você vai ser pressionado socialmente para, aspas, deixar disso, vamos chamar assim, para baixar sua bolinha, porque você está ferrando a vida da sua família e a sua família vai ficar no seu pé. Ok, veja como isso funciona então. E funciona mesmo sem uma app de score social, tá? Vamos lá. Seu Saindo da Bolha tem em sua família
e estava programado para se vacinar. Tá, eu ia me vacinar em algum momento, não estava com pressa nenhuma, para ser franco para vocês. Eu vi o pessoal desesperado, ai meu Deus, amanhã é o seu dia, tal. Calma, tudo tem seu tempo. Mas eu estava no meio ritmo que quando der uma brecha eu vou. E aquela questão que eu coloquei antes, e se houvesse AstraZeneca, tá? No dia que tivesse AstraZeneca, eu tivesse no saco, eu ia lá e vacinava. Meu braço, minhas regras, né? Não é assim que se fala, então? Só que a família do seu saindo da bolha, e mesmo alguns conhecidos dele, começaram a fazer pressão. Especialmente um pai idoso, ardoroso telespectador da Globo News, né? E pressão social iniciada por uma, como é que eu posso dizer assim? É uma pressão social iniciada por uma pressão externa exercida pelos meios de comunicação, tá? Que começa a afetar o cotidiano do seu saindo da bolha. Olha que interessante. Então tô lá desencanado, tá? Não tô afim de nada naquele momento, tô com pressa de nada, mas existe uma pressão social para que você comece a pensar com mais velocidade na coisa para ficar livre dessa porcaria logo. É assim que funciona, tá? Precisou de app? Não. E agora, então, imagine então se você tem uma app e imagine então se você corre risco de, por exemplo, nem poder viajar para outro estado. Isso, gente, porque o seu saindo da bolha é piolho, tá? Imagina quem e quanta gente tem esses dias precisando doentiamente de alguma forma de validação social. Já critiquei muito aqui a famosa fotinha do cara no dia da vacina. Ainda acho uma bobagem, mas fazer o quê? As pessoas precisam dizer para as outras que elas não são monstras, né? Que elas, hoje em dia, né? É muito louco. Olha, eu não sou um horror, eu me vacinei, não me odeiem, hein? Porque as pessoas não percebem o tanto que elas precisam de validação social, a ponto de botar uma foto dela sendo vacinada ou com um cartãozinho, etc e tal. Porque senão, o que vão pensar dela, né? O que vão pensar de mim se eu não tiver uma prova social da minha vacinação? Que triste esse momento nosso. Mas então, algo que lá atrás nos chamavam de conspiratórios, né? De que mais cedo ou mais tarde iam acabar exigindo alguma forma a vacina, exigindo é a palavra, acabou virando realidade nas teoricamente modernas democracias nas sociedades ocidentais. Mas se eu sair da bolha, coisa de país com governo de esquerda tradicional, isso acontece, né? Pior que não mesmo. Não é o caso da Itália, não é o caso da Inglaterra e não é o caso da França, porque Macron nem é socialista, Macron deixa para lá. Não é o caso da Alemanha, que lá tem teoricamente uma democracia cristã mandando, que obviamente não se comporta como um regime de democracia cristã faz muito tempo, ou partido nesse sentido, mas não é um regime de esquerda tradicional. Portanto, de novo, voltamos a uma velha sinuca de bico, e eu peço para vocês tirarem um pouco, nesse caso, da cabeça a lógica de polarização esquerda-direita e, nesse caso, colocar o nosso chapéu de alumínio aqui de polarização, que é liberal versus autoritário no lugar, tá? Esse é o nosso chapéuzinho de alumínio de hoje. Porque o que se discute hoje não é ideologicamente clássico, e sim o surgimento de um Estado autoritário independente do seu viés político. E é isso aí que nós vamos discutir, ponto por ponto. Pingdemic. Quando a gente fala do Estado tomando conta de tudo, centralizando decisões e pior, tomando decisões que você não só não autoriza, como você não vota ou é silenciado por opinar, geralmente as coisas têm tudo para dar errado, certo? É isso aí. A gente já mencionou em outros episódios aí para trás, como por exemplo na Alemanha, onde o ministro da Saúde tem literalmente nesses, aspas, momentos de emergência, poderes tão grandes que o cidadão comum começa a ficar cismado e coça a cabeça. Por mais que ao votar no chefe do executivo você tenha dado poderes para ele tomar decisões em diferentes aspectos da sua vida, por outro lado, você não dá poder com direito à procuração. Eu não voto, por exemplo, eu não votei no Bolsonaro para ele dar poder sobre a minha vida com um ministro, sei lá, da saúde, que seja, tá?
Então, não, peraí, o Mandetta na época fez bobagem, tira o Mandetta, né? Não é assim, Bolsonaro, votei em você e qualquer coisa que você indicar para mim tá certo. Não, eu vou cobrar o Bolsonaro porque eu votei nele. Então, no caso da Alemanha é muito mais complicado, porque você tem uma lei que diz o seguinte, olha, o ministro da Saúde tem poderes especiais durante esse tempo. Muito ruim, né? É muito fácil você dar uma procuração, eu voto no A, pro B decidir, pro D decidir, não, tô fora. Para piorar, a burocracia do Estado é louquinha para fazer bobagem, certo? A gente sabe muito bem disso. Atrapalha processo, ou pior ainda, tá? Tem ideias, aspas, geniais que muitas vezes não funcionam. Os governos socialistas são a prova viva de que um Estado com ideias geniais geralmente leva o povo pra tanga, né? Eu vou pegar o caso específico do Reino Unido, porque ele exemplifica bem a situação, mas poderia, por exemplo, pegar também da França. Lá no Reino Unido, eles estão passando agora pela fase que passou a ser chamada de pandemia. O governo acaba de finalizar o lockdown, o pessoal ficou tudo feliz, é um dos lockdowns mais longos que teve aí dos países europeus, animou um monte de gente, agora vai, acabou, que bom, voltamos ao normal. Só que em contrapartida, ele criou aí um aplicativo, que é uma espécie de tracking, que diz se você teve contato com alguém com vírus, e se teve, você tem que se isolar em casa. Parece bom, mas olha isso. O número de testes de Covid no Reino Unido disparou, tá? Sendo que em alguns dias foram aplicados mais testes do que no conjunto de todo o resto da União Europeia. Tudo junto os países, dá menos que no Reino Unido. Um desses dias, por exemplo, foram mais de 1.200.000 testes. Se 1% desses testes der falso positivo, que não é nenhum absurdo, são 12 mil casos não existentes que vão gerar avisos para as pessoas em redor, certo? Então, digamos, eu testo falso positivo em um dia, se eu sair da bolha, tá? Eu vou certamente vou ter contato com o Mr. B, vejo o cara todo dia. Eu vou ter contato com meu pai, passo lá toda hora. Eu vou ter contato com mais 2, 3 pessoas na padaria. Eu vou ter contato com mais 2 pessoas passeando com a Lana. Isso porque eu não tenho nem tempo de coçar a cabeça e ter vida social por causa da minha corrida profissional do dia a dia, tá? Eu tenho um lockdown profissional minha vida nos últimos meses, tá? É falta de tempo total para a vida social. Então não é nada, conta aí. Tive contato no dia com o meu falso positivo com mais 7 pessoas, certo? São mais 7 pessoas. Então 12 mil pessoas com falso positivo, usando o meu padrão de comportamento, que é quase monástico, eu quase não saio de casa, tem mais 7 outros que vão ser avisados, olha, cai fora, você vai ter que ficar em casa aí porque você teve contato com o seu saindo da bolha. 12 vezes 7, 84 mil pessoas em quarentena somente por causa de falso positivo por 10 dias. Tá? O resultado dessa festa toda é que, mesmo com o país livre do lockdown, de uma hora para outra, centenas de milhares de pessoas ficaram sem nenhum tipo de testagem, tá? Elas podem até ser vacinadas, elas podem até ter vamos dizer assim, praticar distanciamento social, azar. Independente do trabalho delas, elas vão ficar em casa também. Essas 84 mil pessoas, por causa dos 12 mil falsos, inclusive do seu saindo da bolha. Elas tiveram que ficar presas por causa da tal da pandemia. Agora vamos dar um passo para trás. Quem durante o lockdown gritou e esperneou fica em casa? 9 em 10 eram pessoas com possibilidade de se manter financeiramente, ou porque passaram a trabalhar em home office, ou porque tinham outras fontes de receita, certo? Quem não tinha por onde, teve que ir para a rua para continuar tentando a vida, certo? Tinha que botar dinheiro em casa. Também ficaram na rua, ou então operário de construção, trabalhador de fábrica, pessoa da área de logística, tem que entregar os produtos, segurança, área de saúde, manutenção, todo mundo trabalhando para os fofinhos do Fique em Casa continuar lá, como a gente brinca aqui no podcast, querendo o seu pão quentinho na padaria e seu remedinho na farmácia, certo? O tio fica em casa, mas ele vai na farmácia, ele quer pão quentinho todo dia. Então, basicamente, a elite que adora demonstrar suas virtudes foi a grande defensora do Fique em Casa. Eu fico em casa e você sai, vai se arriscar, vai fazer o que for para me servir, certo? Pois bem, só que dessa vez o problema é o seguinte:
O ping, tá? O anúncio lá do aplicativo acontecia para quem fosse pingado, independente do que a pessoa faz. Então, fosse você operário, trabalhador de um abrigo de idosos, balconista de loja, de padaria, o cara do pão quentinho, se o aplicativo falasse fica, tem que ficar. Entendeu? Então, a delícia desse momento, com isso, o país entrou em um processo de desabastecimento e confusão, com o supermercado com falta de produto, loja desabastecida ou loja sem funcionário para trabalhar. Tá? Coisa que na fase mais crítica lá atrás, quando o Reino Unido estava cheio de casos, um monte de gente morrendo, não aconteceu, porque as pessoas saíam. Agora não. O aplicativo pingava e falava assim, fica em casa. Ele não quer saber se você é, aspas, essencial ou não. Tá? E olha que o Reino Unido tem hoje menos de uma morte por milhão, tá? E tem um índice altíssimo de vacinação. Azar, ficou em casa, parou o país, está estragando a economia. Quer dizer então que foi feito nessa história toda? Na verdade foi um mini lockdown, tá? Apesar de ter sido o lockdown tradicional desmontado, sabe como é que é, né? Já que é politicamente complicado manter a turma trancada em casa, a gente cria uma variante semântica de lockdown, né? A gente cria uma pingdemia e deixa a turma em casa do mesmo jeito. Criativo esse povo político e burocrático, né? Pois é. Mas a criatividade da solução não mede consequências, né, gente? E tá aí a situação complexa com um problema de, por exemplo, desabastecimento no país. Lembra muito, muito aquela história da economia a gente vê depois. O importante agora são as almas, não é isso? Tudo muito político, meu Deus, que loucura. Que nojo desse monte de gente falando que se importa com a nossa saúde, que sente muito pela perda dos nossos conhecidos, sentem nada. Nunca mesmo a hipocrisia estendeu o braço tanto assim. E, sinceramente, eu nunca vi tanta gente acreditar em um discurso tão furado, mentiroso. Meu Deus do céu, que impressionante como as pessoas andam carentes. Mas será que tá colando? Olha, para muita gente isso cola, tá? Para outros tantos cola porque é ideologicamente o momento de colar. Falar a verdade passou a ser uma necessidade secundária, né? O que importa é validar a narrativa. O que diferencia hoje o mundo do ano passado é que as pessoas estão com as fichas caindo. Até o ano passado estava todo mundo muito assustado, agora as fichas começaram a cair um pouco. E as fichas estão caindo porque as histórias têm sido alteradas de acordo com a necessidade da narrativa em um dado momento. Eu volto à questão das máscaras, que a gente já falou antes, porque é uma história que já mudou de novo. A gente começou sem necessidade de máscara, depois precisava de máscara, depois teve uma tentativa de emplacar 2 máscaras e colou parcialmente, tem muita gente usando 2 máscaras. Depois que usar máscara, depois de vacinado, não era uma necessidade, né? No começo era uma necessidade menos vacinado, lá nos Estados Unidos já não é mais. E agora alguns condados lá nos Estados Unidos estão analisando novamente a volta de máscara, independente do cara estar vacinado, duplamente vacinado, tá? Então, não tem sentido nenhum, tá? Desculpa, não dá para levar isso a sério. Fala logo, olha, máscara não ajuda muito, sei lá, ajuda pouco. O problema é tratar as pessoas como ovelha e tocando para lá e para cá conforme o portão vai abrindo. Não dá. E aí as ovelhas uma hora vão ficando meio nervosas, elas vão ficando tensas e elas começam a reclamar. Lá no começo da pandemia era o quê? 15 dias, gente. 15 dias tá tudo resolvido. E parecia fazer sentido. O vírus fica 15 dias no corpo, se o cara infectar ele vai parar no hospital, senão ele já tá bom, e em 15 dias tudo fechado, resolve. Pois é, não foi. Depois era só até achatar a curva, depois era até os mais velhos, as pessoas mais suscetíveis serem imunizadas, depois todo mundo ser vacinado, depois todo mundo vacinado não adianta por causa das variantes, ora a informação é de quem está morrendo porque está não vacinado, ora tem gente falando que está vacinado e está morrendo do mesmo jeito. Pode ser qualquer coisa. A grande estrela do momento é a tal da variante Delta, né? Parece ser a última chance dos caras segurarem a população na marra. O problema, aspas e muitas aspas aqui, é que a Delta não tá matando,
Pois é, o número de casos na Inglaterra e em Portugal realmente explodiu, foi lá para cima. Mas as mortes praticamente não mudaram em número. Sim, eles aumentaram marginalmente, até porque o número de casos aumentaram demais. Mais demais mesmo. Então não tem nada a ver com letalidade, e sim com o volume de casos. Se for comprovado que a Delta vai continuar aí se multiplicando rapidamente, ela vai fazer com que as pessoas tenham contato com o vírus e não morrem, certo? Significa que é a variante que vai imunizar a humanidade contra essa porcaria. Ainda bem? Então tá na hora dos autoritários de plantão correrem antes que a folia acabe. Porque se essa Delta imunizar todo mundo, como é que faz? E não é por acaso que é exatamente agora o momento em que os países e seus governos autoritários começaram a correr aí para criar legislações extremamente abusivas com relação ao coronavírus chinês. Não é estranho isso, tá, gente? Não é estranho. Agora que as coisas estão muito mais tranquilas comparadas com o início do ano ou final do ano passado, meados do ano passado, ou a primeira onda, quando se falou, por toda a Europa, em termos de óbitos e não de casos, que é o que importa, de repente deu essa comichão nos caras de fechar tudo, fazer passaporte, etc e tal. Que estranho, né? Por que não lá atrás? França, Inglaterra, Itália, Grécia, quando estava tudo explodindo, eles não tinham essas ideias. E agora já tem. Estranho. Para grande parcela da população, isso não está colando. E pode apostar, nós vamos ter uma polarização feroz aí à vista. A nova legislação francesa, aí, que está gerando um caminhão de protestos contra o Macron, eu acho, sinceramente, que não vai ficar de pé. Chutão. E eu chuto pelo seguinte: o Macron quer cobrar multas cabulosas e colocar a gente em cana em nome de segurança sanitária, né? E o povão está dizendo que não, forte. Hoje mesmo, por exemplo, invadiram o Palácio Municipal lá de Poitiers, uma cidade, a capital da Aquitânia, no oeste da França, e cataram os retratos dentro desse Palácio Municipal aí, os retratos do Macron, tacaram pela janela e tinha uma turma ainda treinando sapateado em cima dos retratos dele. Uma coisa muito adorável, mostra muita popularidade do cara. Ao mesmo tempo, então assim, veja bem, só retorno aqui. O Macron, sob pressão em outras situações semelhantes, abriu as pernocas. E eu acho que dessa vez está mais pesado ainda que em situações anteriores. Então eu estou apostando aí que ele vai tentar segurar o máximo que der. Mas eu acho que não vai conseguir, não. E se ele não conseguir, pode ser que outros países europeus comecem a cair junto também. Ao mesmo tempo, então, o que acontece? O braço de propaganda está cada vez mais cercado. O que eu quero dizer? Hoje, por exemplo, as pessoas andaram protestando ao redor de uma das sedes da BBC, acho que em Leeds, e ao redor também de uma sede de uma TV estatal italiana. Por quê? Porque, óbvio, as pessoas estão cada vez mais cientes e principalmente de saco cheio da cobertura parcial desses veículos de imprensa que fazem parte basicamente daquele triunvirato aí, Estado, grandes corporações e, claro, meios de comunicação. Chega uma hora que começa a ficar complicado controlar tudo, né, gente? E o grande problema dos grandes planos é se esquecer que a individualidade cedo ou tarde começa a brotar aí a partir das trincas, né? É como diz na Copa lá de 58, né? Que conta a história que o técnico Feola explicou a tática para o time brasileiro, para a seleção brasileira, e o Garrincha teria dito lá atrás: tá, mas você já combinou isso tudo com os russos? Pois é, eles não combinaram com os russos, eles não combinaram com a gente, e a gente não quer nada disso. Franceses vacinados estão colocando fogo nos seus registros de vacina. Ou seja, é o mesmo caso que eu estou falando lá em cima. O cara está vacinado, ele está nem aí, o problema não é esse. O problema não é a vacina, o problema é a liberdade, tá? Ele não quer viver novamente em um regime de ocupação. Já passou aquele período de ocupação nazista, onde para circular era importante que você mostrasse, se tivesse seus papéis na mão, né? Votre papier, s'il vous plaît, né? Os alemães pediam os papéis para permitir que os franceses rodassem pela rua. Ninguém quer, e ninguém quer dar satisfação sobre seus planos de circulação para ninguém. Quanto mais para um Estado autoritário. Por isso que eu fiz questão logo de início para falar sobre o meu processo vacinatório. Eu me vacinei porque quis
E ninguém tem que perguntar se eu fiz ou não. Quem quiser não se vacinar, também ninguém tem nada com isso. Sabe por que a gente pode bater o pé nisso e afirmar com certeza que isso é uma desonestidade, isso é uma safadeza? Porque além da questão da nossa liberdade, na nossa visão de ser, existe um documento chamado Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da ONU, tá? Sabe aquele seu amiguinho que toda hora cita a ONU? Então tá aí, que é a ONU, tome ONU. Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da ONU. Pois é, em 2005 um grupo de pessoas já devia estar pensando que uma hora a gente ia chegar nesse ponto que a gente está hoje. Então eu vou passar alguns trechos aqui dessa Declaração Universal de Bioética da ONU. Vamos lá. Artigo 1º, o escopo. Ele diz o seguinte: 1. Esta declaração aborda questões éticas relacionadas à medicina, ciências da vida e tecnologias associadas a seres humanos, levando em consideração suas dimensões sociais, legais e ambientais. 2. Esta declaração é dirigida aos Estados e, conforme apropriado e relevante, também fornece orientações para decisões ou práticas de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e empresas públicas e privadas. Ou seja, nós estamos falando o seguinte: nós preparamos esse documento aqui, essa Declaração de Bioética e Direitos Humanos, para os estados, no que se refere à medicina, ciências da vida e tecnologias aplicadas aos seres humanos, certo? Então, estamos no nosso escopo aqui. Vamos em frente. Então, vamos fazer o seguinte: eu não vou ler tudo, obviamente, porque muita coisa seria loucura, mas eu vou deixar o link dessa declaração no YouTube, no Telegram e lá no Getter, tá? Vamos lá. Artigo 3º. Artigo 3º é sobre dignidade humana e direitos humanos. Então, artigo 3º, item 1. A dignidade humana e os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser plenamente respeitadas, né? 2. Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. O interesse e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade. Artigo 5. Autonomia e responsabilidade individual. Diz o seguinte: deve ser respeitada a autonomia das pessoas para tomarem decisões, assumindo a responsabilidade por essas decisões e respeitando a autonomia dos outros. Para as pessoas que não sejam capazes de exercer autonomia, devem ser tomadas medidas especiais de proteção dos seus direitos e interesses. Artigo 10. Igualdade, justiça e equidade. Vamos lá. A igualdade fundamental de todos os seres humanos em dignidade e direitos deve ser respeitada para que sejam tratados com justiça e equidade. Ou seja, você dividir o país em vacinados e não vacinados, pode e não pode, tá? Artigo 11. Não discriminação e não estigmatização. Nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado por qualquer motivo em violação da dignidade humana, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Ou seja, você não pode ser discriminado porque você não toma vacina. É isso, gente. Não sou eu que estou falando, tá? É a ONU. Tudo agora é antivax. Pois é. Na contrapartida, tudo agora é antivax, né? Quer tomar vacina, mas não exige que os outros sejam vacinados? Então você é antivax. Quer escolher a sua vacina? Você é antivax. Não quer tomar vacina? Opa, certeza, você é antivax. Mesmo que seja uma especificamente. Você não quer tomar vacina porque está inseguro da velocidade com que elas foram desenvolvidas? Antivax. Você quer tomar vacina, mas nem ninguém, nem o Estado tem nada a ver com isso? Antivax, certo? Antivax virou a palavra do momento, assim como outras palavras estão sendo descaracterizadas para redução aí do padrão de qualidade de comunicação e propositadamente isso está sendo feito, obviamente. Hoje não basta matar milhares de pessoas por questões religiosas ou étnicas para ser o quê? Um genocida. Genocida pode ser qualquer um. Hoje não basta você ter apoiar, por exemplo, na verdade, um Estado autoritário que tem relação íntima com os meios de produção para ser fascista. Qualquer um pode ser fascista. Hoje você
pode saber e ter certeza cientificamente que a Terra é redonda e ainda assim ser chamado de terraplanista, dependendo não do que você acredita em relação à astronomia, sei lá, mas dependendo de quem você vota. O significado das palavras está sendo alterado dia a dia. A única coisa que a gente pode dizer é: não discuta com quem entra com esse papo, não vale a pena. Não é você que é antivax por nenhuma das razões acima, são as pessoas que estão ficando ignorantes mesmo, tá? E aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil a obrigatoriedade de vacinação para o coronavírus já havia sido meio que jabutizada em um projeto de lei lá em setembro do ano passado, porém foi retirado aí posteriormente. Agora, novamente, um deputado federal do Partido Socialista Brasileiro, olha que surpresa, né? Tentou colocar a legislação de obrigatoriedade de vacinação em regime de urgência semana passada, mas a manobra não rolou. Só para saber, no Brasil a vacinação é, como princípio, obrigatória, mas cabe às autoridades decidirem qual vacina é obrigatória, o que significa que os amigos do autoritarismo já têm uma mãozinha na taça, tá, gente? Já tem. Cabe a nós, então, acompanhar e cobrar nossos representantes para que essa liberdade individual nossa não seja detonada nesse processo político, não de saúde, chamado aí coronavírus chinês, tá? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz aquele nosso jabacito expressíssimo pedindo para vocês entrarem lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou acompanhar a gente Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Acompanhar também, principalmente, ficar fã lá, sei lá como é que chama, apertar o sininho, cacete, lá no Facebook, no YouTube, nosso canal seminovo por lá, tá bom? Pede para fazer um share nas redes sociais, por favor, e também fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto e que gosta de lembrar que o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer aqui no Brasil também. É bom ficar de olho. Vamos, por fim, aí passar o nosso endereço no Telegram, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, pessoal. Semana começando. Pau na máquina, hein? Número de Covid caindo aqui na cidade de São Paulo, que é onde a gente acompanha dia a dia aí na linha, ali no cálculo firme, tá? Estamos felizes estamos muito otimistas com a queda que está tendo. Vamos chegar lá, estamos chegando sim. Independente de qualquer coisa, com vax, sem vax, do jeito que for, uma hora essa coisa vai dar certo, tá bom? Porque vocês sabem que dentro dessa torcida toda é porque a gente quer que vocês fiquem sempre muito, muito mais super, super bem. Grande abraço, pessoal. Saindo da Bolha.